programa Fala Pra Mim é dedicado a todas as pessoas, preferencialmente aos pobres, e em todas as suas lutas, conquistas e direitos. Pobres sempre foram maioria, pobres também sempre foram condenados, desorganizados, de modo que sejam dominados pela grande maioria que detém. Precisa e deve mudar. Para tanto, basta que você adote os seguintes princípios para nortear a sua vida em sociedade: o princípio da destinação universal dos bens, o princípio da solidariedade, o princípio do bem comum e o princípio da dignidade da pessoa humana. Simples assim. Muito boa tarde, queridos irmãos e irmãs, ouvintes da Rádio Cultura e seguidores do Instagram DR Emerson Sergipe. A partir de agora, vou falar para você o que você, com certeza, só ouve aqui no programa Fala Pra Mim: Educação, Saúde e Cidadania. Eu sou o Dr. Emerson e estarei com você até às 15 horas na apresentação de mais uma edição do programa Fala Pra Mim. Meus cumprimentos para toda a equipe do programa Fala Pra Mim, para o Félix Ney Souza, o Digenal Alves, o Dr. Antônio Joaquim, o Carlos Miguel, o Salvador e a Núzia Costa. Com certeza todos estarão na audiência do programa Fala Pra Mim. Cumprimentamos também aos amigos da Rádio Cultura que fazem a sonoplastia do programa Fala Pra Mim. Sempre lembrando que o programa Fala Pra Mim é um oferecimento da Clínica Dermoestética. Com uma trajetória de 30 anos, a Clínica Dermoestética é referência em Aracaju e região quando o assunto é cuidado com a pele e bem-estar. Sob a direção do Dr. Emerson, a clínica oferece uma gama completa de serviços que vão desde a dermatologia clínica até procedimentos estéticos avançados, tratamento dermatológico, procedimentos estéticos, cirurgias dermatológicas, acompanhamento nutricional e muito mais. Estamos situados na Avenida Engenheiro Hernan Centurion, 540 Jardins, com os telefones 999457211 ou 32137560. Dermoestética, sempre acompanhando os avanços da dermatologia. O programa Fala Pra Mim também é um oferecimento da Apis Tecnologia e Comunicação Condominial. Conheça a Apis Tecnologia, segurança e inovação para o seu condomínio ou empresa. A Apis Tecnologia é referência em solução moderna para segurança e gestão condominial em todo o Brasil. Uma empresa genuinamente sergipana com diversos serviços: portaria remota, monitoramento completo à distância, portaria smart, a evolução de uma portaria com sistema automatizado inteligente, controle de acesso, entrada e saída de moradores, visitantes e veículos com muito mais controle e interfone virtual. Com a Apis, a comunicação entre moradores, visitantes e portaria acontece direto pelo celular. Estamos situados na Avenida Governador Paulo Barreto de Menezes, número 682, aqui na 13 de julho. Apis, tecnologia e inovação na ponta da sua mão. O programa Fala Pra Mim também tem o apoio cultural do Conselho Nacional Laicato do Brasil na Arquidiocese de Aracaju. No programa de hoje teremos o nosso editorial, o resumo das notícias da semana e as dicas de educação, saúde e cidadania. Para você participar do nosso programa, envie a sua mensagem através dos números 999826704, 999569454, que oportunamente estaremos lhe respondendo. E a partir de agora teremos o nosso editorial. Fala Pra Mim. Fala Pra Mim. Editorial.
meus amigos e minhas amigas. É muito preocupante a falta da ética nas atividades humanas. E quando digo falta da ética e não falta de ética, é porque não quero me referir somente à ética das pessoas, mas à ética da política, à ética das relações sociais, que são valores resultantes da ética das pessoas. Portanto, quando questionamos a falta de ética da política, é porque tem muitos políticos, que também são pessoas, praticando a má ética. Quando questionamos a falta de ética das relações sociais, é porque tem muitas pessoas praticando a má ética. Enfim, são as escolhas que fazemos no cotidiano das nossas vidas que nos tornam pessoas do bem ou do mal. Isso é ética. Outro valor que também é motivo de preocupação é o individualismo, muito estimulado nas últimas décadas, diante de um cenário de desemprego crescente e empobrecimento continuado da maioria da população. Então, o modo de produção capitalista, por ser causa dessa conjuntura social e por não ter soluções para mitigar ou resolver a injustiça social estabelecida, usa a comunicação de massa e as redes digitais para alienar a maioria da população e estimular o individualismo. Portanto, do ponto de vista das relações sociais, vivenciamos uma crise de valores. A má ética e o individualismo exagerado estabelecem o salve-se quem puder e coloca a grande maioria da população à beira da barbárie. A grande maioria da população é tratada como descartável. E aqui falo dos excluídos, sem vez, sem voz, sem emprego, sem teto, sem comida e sem lugar de fala. Eles são representados pela grande maioria que morre nas enchentes, na violência do trânsito que em nosso país mata mais de 100 mil pessoas por ano, na violência urbana que também mata milhares de pessoas por ano. É essa a forma que temos para reduzir a nossa pobreza? Essa é a grande pergunta que não quer calar. Acordem! Estamos à beira da barbárie. Não podemos naturalizar esta condição que nega a dignidade humana. Pense nisso. E agora quero mandar um abraço para os meus amigos Márcio Giovanni, Jorge do Santa Lúcia, Carlos Alberto do Santa Lúcia, melhor dizendo, Jorge do Santa Lúcia, Carlos Alberto do Orlando Dantas, Miguel lá no Cidade Nova. Quero cumprimentar também ao Batista do Siqueira Campos e para todos os familiares desses meus amigos, um grande abraço para todos. E a partir de agora, no programa Fala Pra Mim, teremos o resumo das notícias da semana. Fala Pra Mim. Fala Pra Mim. Notícias do dia. Câmara aprova projeto antifacção para combate ao crime organizado. Como votaram partidos e deputados? Foram 370 a favor e 110 votos contrários, além de 3 abstenções. 29 deputados estavam ausentes. O texto prevê aumento da pena para ações ligadas a organizações criminosas.
O texto endurece pena, cria novos crimes, amplia poderes de investigação e determina regras especiais para líderes de organizações criminosas. Entre os pilares do texto está o aumento da pena para ações ligadas a organizações criminosas, que podem chegar a 40 anos de prisão. O projeto foi enviado pelo Governo Federal ao Congresso Nacional em outubro. O presidente da Câmara, Hugo Mota, republicano de Paraíba, escolheu o deputado Guilherme Derrite, do Progressistas de São Paulo, secretário de Segurança Pública do governo de São Paulo, como relator. De Sergipe, delegada Catarina, Agostinho Ribeiro, Ícaro de Valmir, Thiago de Joaldo e Moura votaram a favor. João Daniel votou contra e Fábio Reis estava ausente. Transtorno de ansiedade generalizada acomete parcela significativa da população. O transtorno de ansiedade generalizada, TAG, é uma condição cada vez mais comum atualmente. Caracterizado por precauções ou preocupações excessivas, persistentes, esse transtorno pode prejudicar significativamente a qualidade de vida das pessoas afetadas. A ansiedade é um sentimento natural que costuma surgir quando vivenciamos situações que provocam estresse, medo ou apreensão. Ficar ansioso em resposta a um evento específico é tão normal quanto sentir medo, tristeza, felicidade ou irritação. Na verdade, a ansiedade pode ser benéfica em algumas situações, pois ela nos deixa mais alerta e preparado para enfrentar situações de perigo. Já a ansiedade como distúrbio psiquiátrico é algo completamente diferente. Dizemos que o paciente tem um transtorno de ansiedade quando o seu quadro de preocupação é prolongado, intenso e incontrolável, a ponto de atrapalhar as suas atividades pessoais e profissionais. Frequentemente, essas crises de ansiedade surgem sem uma causa aparente ou justificável. Embora a síndrome do pânico e o transtorno de ansiedade generalizada compartilhem sintomas em comum e estejam frequentemente associados, eles são considerados condições distintas. A síndrome do pânico é caracterizada por episódios recorrentes de ataque de pânico, ou seja, episódios de medo intenso que surgem abruptamente. Pode demorar vários minutos ou horas para passar e são frequentemente acompanhados de sintomas físicos como palpitações, tremores, suores, dificuldade para respirar ou medo de estar morrendo. Por outro lado, o transtorno de ansiedade generalizada envolve uma ansiedade ou preocupação excessiva e persistente em relação a várias áreas da vida, como saúde, trabalho, finanças ou relacionamento. Em geral, pessoas com essas preocupações parecem realistas, no entanto, são tipicamente desproporcionais ao impacto do evento previsto ou ao objeto de preocupação. A psoríase mais grave pode ser tratada com medicamentos distribuídos pelo SUS. A psoríase é uma doença crônica da pele caracterizada por inflamação e hiperproliferação das células da camada mais superficial, podendo provocar lesões extensas por todo o corpo. O quadro de psoríase pode ser classificado em diferentes tipos conforme as suas manifestações clínicas. A psoríase é uma doença de pele não contagiosa, que surge devido a uma rápida reprodução e proliferação das células da pele, causando espessamento, inflamação e descamação. A psoríase pode causar lesões discretas ou ser uma doença grave, com lesões extensas e comprometimento das articulações. O SUS, Sistema Único de Saúde,
tem em seu rol de medicamentos diversos remédios que podem ser liberados para a população, dentre eles alguns medicamentos para psoríase, inclusive medicamentos modernos. A consulta médica, o diagnóstico da psoríase, a avaliação do nível de comprometimento da qualidade de vida do paciente são necessários para que ocorra o estabelecimento do tratamento adequado para cada caso. E aqui encerramos as nossas notícias do Fala Pra Mim. E a partir de agora, em nome das minhas amigas e pacientes, Dona Marlene e sua irmã Vitória, a Érica Maria Oliveira dos Santos, a Valdileide Feitosa e seus filhos Marcos, Vinícius e Tainã, vou falar para você sobre as nossas dicas de saúde. Fala pra mim, dicas de saúde. A dica de saúde de hoje será sobre a conexão entre o trato gastrointestinal e o cérebro. E como a alimentação pode estar ligada ao bem-estar mental. Você sabia que o intestino tem importância para a nossa saúde mental? Pois é. Existe uma poderosa conexão entre o nosso intestino e o nosso cérebro, que é conhecida como o eixo intestino-cérebro. O intestino ou trato gastrointestinal está constantemente enviando sinais para o cérebro, nos dizendo, nos informando se estamos com fome, se estamos sem fome, satisfeitos, ou, por exemplo, se precisamos ir ao banheiro. Mas o eixo funciona também na direção oposta. Nossa saúde mental ou estado emocional podem levar a sensações físicas no intestino. Para algumas pessoas, os seus instintos ficam pior quando têm mais coisas acontecendo no corpo, como quando elas não dormem o bastante ou quando elas estão preocupadas. O intestino é, algumas vezes, chamado de o cérebro no intestino. Isso reflete o achado de que nós temos uma grande quantidade de atividade neural originada no intestino. Então, o que é o eixo intestino-cérebro? Segundo o gastroenterologista Benjamin Leboal, o eixo intestino-cérebro é o fenômeno universal de uma conexão entre o funcionamento do intestino e as atividades da nossa consciência e da nossa percepção. Todos nós temos um eixo intestino-cérebro. Assim que o alimento chega ao estômago e antes de ser eliminado como fezes, em qualquer ponto intermediário está o intestino ou o trato gastrointestinal. O intestino também abriga neurônios que enviam mensagens para o sistema nervoso. Portanto, existe essa forte comunicação bidirecional que todos nós temos. Quando o intestino envia uma mensagem dizendo que está na hora de você ir ao banheiro, essa é a sua conexão intestino-cérebro em ação. Em outras situações, algumas coisas nos deixam ansiosos ou estressados e nós sentimos náusea ou enjoo. Ainda em outras situações, os estímulos ambientais afetarão a saúde do nosso intestino. Para algumas pessoas, quando elas viajam para longe de casa, podem ficar alguns dias sem evacuar, porque o intestino basicamente entra em greve. O eixo intestino-cérebro
é uma descoberta relativamente recente. A noção de que o intestino tem seu próprio sistema nervoso existe há décadas. Grande parte desse trabalho pioneiro foi do Dr. Michel Gershon. Por exemplo, depois de comermos e à medida que as partículas passam pelo nosso corpo, não sentimos cada uma dessas contrações quando o alimento é digerido. Às vezes podemos sentir cólicas ou ouvir o estômago roncar, mas geralmente não sentimos essa atividade que está acontecendo o tempo todo. O intestino tem seu próprio sistema nervoso e que está sempre trabalhando. E quais são os sinais de um intestino saudável? O principal sinal de um intestino saudável é quando você não está pensando muito nisso. O intestino envia relatórios de processos para o cérebro consciente. Por exemplo, vá ao banheiro agora, ou pode haver gases a caminho, ou aquela última refeição que você comeu não estava muito boa. Esses relatos de processo, enquanto necessários, não são sempre bem-vindos. Então, em muitos casos, a ausência de notícias é uma boa notícia. Um sinal de um problema é quando nós recebemos muitos relatos de progresso, sejam eles relacionados a desconforto, dor ou inchaço, a necessidade de ir ao banheiro excessivamente ou sensação de prisão de ventre. Embora seja importante entrar em contato com o seu corpo, existe sim algo como informação em excesso. Depois que você tem uma grande refeição, você adoraria que seu intestino cuidasse disso sem dar muitos detalhes sobre como foi. Qual a relação entre a saúde intestinal e a saúde mental? O intestino contém serotonina, a qual é um neurotransmissor químico que afeta o humor de alguém. Antidepressivos frequentemente atuam nos receptores de serotonina, porque cada vez mais é visto como benéfico para o humor. Descobriu-se que existe muito mais serotonina no nosso intestino do que no nosso cérebro. Isso explica, em parte, esse tipo de conexão emocional que podemos ter com o nosso trato gastrointestinal. E por que é importante manter o intestino saudável? Ter problemas gastrointestinais também pode afetar a saúde mental de diversas maneiras. Existe uma ampla gama de doenças gastrointestinais, desde refluxo ácido e azia até síndrome do intestino irritável, passando por doenças como a doença de Crohn e a doença celíaca. Quando o intestino funciona mal, isso pode resultar em uma pessoa muito infeliz. Você sente dor, cólica e uma vontade enorme de ir ao banheiro. E esses sentimentos podem interferir na sua qualidade de vida ou na capacidade de realizar suas atividades diárias. Sair para comer ou para um encontro pode ser estigmatizante e constrangedor para alguém com um problema gastrointestinal. Viajar e comer fora pode causar ansiedade, porque, ao contrário de uma refeição caseira, você não tem certeza se algum ingrediente na comida pode causar uma crise. Algumas pessoas preferem evitar a interação social e isso acarreta o risco de nos isolar de aspectos da vida que são realmente importantes para nós e para a nossa saúde mental. E quais são os melhores alimentos para um intestino saudável? É muito importante consumir fibras alimentares em quantidade adequada. Um sinal de dieta inadequada é quando a frequência dos movimentos intestinais diminui. Para obter fibras alimentares, escolha grãos integrais em vez de grãos refinados, arroz integral em vez de arroz branco e pão integral em vez de pão branco.
Acreditamos que os grãos integrais são bons para o intestino por diversos motivos. Eles demoram mais para serem digeridos em comparação com os grãos refinados e, portanto, mantêm a sensação de saciedade por mais tempo, em vez de fazer você sentir fome novamente uma hora depois de comer. Eles também servem como uma fonte de nutrientes para as bactérias saudáveis que vivem em nosso intestino. E acreditamos que, tendo uma comunidade diversificada de bactérias saudáveis, mantém o intestino funcionando bem. Existem outros alimentos que podem ser úteis para o intestino dependendo das circunstâncias. Por exemplo, kiwi pode ser muito eficaz para controlar a constipação. É recomendável o uso de probióticos para a saúde intestinal? Existem ainda mais questões do que respostas sobre a efetividade dos probióticos e como eles devem ser usados. Muitos probióticos são regulados pelo Food and Drug Administration, o FDA, como suplementos dietéticos, os quais têm um padrão regulatório muito mais flexível. Dito isso, eles são muito populares e quem os faz uso ou não relata efeitos colaterais. Então não é comum o relato de efeitos colaterais relacionados ao uso dos probióticos. Uma maneira natural de incorporar o benefício teórico dos probióticos é consumir iogurte regularmente. E quais são outras maneiras pelas quais as pessoas podem fortalecer a saúde intestinal? A coisa mais importante que qualquer pessoa pode fazer é manter seus exames em dia. No mundo da gastroenterologia, isso significa rastreio do câncer coloretal. Todas as pessoas, mesmo aquelas que se sentem perfeitamente bem, devem fazer uma colonoscopia normalmente a partir dos 45 anos e às vezes antes, dependendo se houver histórico familiar de câncer coloretal. É importante compreender que câncer de colo é comum. 5% de nós desenvolveremos câncer de colo ao longo da vida. E o sintoma mais comum do câncer de colo, com estágio inicial, é a ausência de sintoma. Então, importante o diagnóstico precoce, porque no início, no estágio inicial da doença, existe a ausência de sintoma. Então, a colonoscopia de rotina, o screening, fazer esse exame numa periodicidade que vai ser recomendada pelo médico conforme cada caso, né? Pessoas nas quais se encontra pólipo, por exemplo, pode ser mais frequente a realização da colonoscopia. Pessoas nas quais a colonoscopia não detecta nenhuma alteração intestinal, pode ter um intervalo maior para a realização dessa colonoscopia, mas ela é importante devido a isso. E em estágio inicial, o câncer é assintomático, ou seja, existe uma ausência de sintoma. E aqui encerramos as nossas dicas de saúde. E a partir de agora, em nome das minhas amigas Jocilene e Lúlia, lá no bairro Industrial, da minha amiga Irmã Moraes e dos meus amigos Padre Soares, pároco da São Pedro Pescador, Padre Anderson Gomes, Padre Cristiano Silvestre, Dom Lessa e Dom Genivaldo, vou falar para você sobre as nossas dicas de educação e cidadania.
programa de hoje vamos conversar sobre cidadania, sobre educação cidadã, enfim, e vamos fazer uma abordagem em função da nossa realidade, do que está acontecendo no dia a dia, nas nossas vidas, mas sempre trazendo e buscando o contexto histórico para tudo isso, né? Então, ética e moral. Vamos conversar um pouco sobre tudo isso, tá? Todos nós nascemos indivíduos, tá? E vamos, a partir desse raciocínio que desenvolvemos agora, a gente entender esse processo de formação das nossas personalidades, né, enquanto indivíduo. Ao nascermos, a nossa vida de relação, ela é inicialmente, nos primeiros 9 meses, nós temos a vida intrauterina, depois nascemos e temos um ambiente familiar um tanto restrito, né? Nós estamos ali junto dos pais, junto dos irmãos que existem, e nós vamos desenvolvendo ao longo da vida, nesses primeiros anos da nossa vida, vamos desenvolvendo a nossa moral. Então, claro, de saída, o ambiente familiar, o ambiente, né, casa, já vai influenciando desde o período da gestação até quando nascemos e nos primeiros anos de vida. Os estudiosos dessa questão do desenvolvimento da personalidade, eles afirmam que até os 5, outros até os 7 anos de idade, nós desenvolveremos e estabeleceremos a nossa personalidade. E nesses primeiros anos, nós temos o que chamamos de moral heterônoma, ou seja, é uma moral que depende de outras pessoas. Depende de um estimulador externo, de um regulador externo, da pessoa que vai, de certa forma, estar moldando o desenvolvimento daquela personalidade. Então, são os nossos pais, nós, os irmãos mais velhos. Então, são essas pessoas que vão ali nos orientando sobre as nossas escolhas, sobre o que é certo, o que é errado, sobre o bem e o mal. Enfim, nós vamos tendo ali moldada a nossa personalidade a partir da moral heterônoma, da moral que depende de um fator externo, de algo que externamente vai estar orientando, vai estar conduzindo a nossa moral. E à medida que crescemos, isso vai se ampliando. Porque, inclusive, hoje, mais cedo ainda, nós vamos para as creches, né? As crianças são levadas para a creche, falo nós, no sentido de condição humana de desenvolvimento, que estou falando aqui das crianças, no seu desenvolvimento de personalidade, na formação da sua moral. Então, as crianças logo cedo estão nas creches, escolas de seguida, e aí nós vamos ampliando, né, essa relação social e, consequentemente, essa possibilidade de controle e de influência nessa nossa formação. E até, em média, 7 anos de idade, nós já temos estabelecido aí essa personalidade, né? A nossa moral, sempre influenciada no início por outras pessoas, e depois evoluímos para o que chamamos de moral autônoma, ou seja, a nossa autonomia enquanto ser humano, a individualidade, todo esse processo de texto familiar, texto social, desenvolvimento heterônomo. Nós temos o discernimento, né? As nossas escolhas vão ser motivadas por essa formação. Então, que exemplo nós tivemos dentro de casa? O que nós nos constituímos, ou em que nós nos constituímos na nossa
idade adulta. E aqui eu faço até uma observação, né? Existem pessoas que não desenvolvem bem essa questão da autonomia da sua moral, né? Eles têm uma idade adulta, mas eles permanecem com uma moral heterônoma, precisando de um fator externo. Por exemplo, quando alguém, para obedecer uma lei do trânsito, por exemplo, né? Se tem uma rua que dá preferencial, se tem um semáforo, se tem uma faixa de pedestre, enfim. Se não existe um guarda, essa pessoa observa, tem guarda, não tem, transgride e passa. Se tem o guarda, ele para. Então, ele não desenvolveu a sua moral no sentido de que não, independente de ter o guarda ou não, eu vou obedecer à regra que está estabelecida. Eu vou obedecer à norma que está estabelecida, eu vou, obedecer à lei e assim por diante. São diversos exemplos que nós poderíamos trazer aqui. Então, tem o guarda, eu vou parar, não tem o guarda, eu vou passar. Então, isso é uma moral heterônoma, ou seja, continua dependente de um fator externo para conduzir as suas escolhas, para a sua capacidade de decisão depende disso. Então, nós precisamos fazer as nossas decisões, fazer as nossas escolhas ao longo da vida em função do que constituímos a nossa moral sobre o certo, sobre o errado, né? Então, isso é certo, eu vou fazer, isso está errado, eu não vou fazer. Isso é bom para mim, mas prejudica as outras pessoas, então eu não vou fazer. Então, cabe muito isso para o mundo atualmente. Será que as pessoas estão pensando nisso? Eu vou fazer isso aqui, vai prejudicar outras pessoas, então eu não vou fazer. Ou será que as pessoas estão fazendo, mesmo tendo a consciência de que podem estar prejudicando outras pessoas? Então, é sobre tudo isso que estamos aqui discutindo e com base nesse contexto de desenvolvimento da nossa personalidade. Então, a ética que vamos exercer em nossa vida, ela depende da personalidade, ou seja, depende da moral que nós desenvolvemos. Se for uma moral autônoma, bem estruturada, bem formada, nós vamos fazer escolhas que com certeza levarão em conta se estamos sendo bons para as outras pessoas ou não. Vamos considerar isso como parâmetro. Isso é certo ou errado? Para que eu possa fazer. Isso vai fazer bem às outras pessoas? Vai fazer só bem para mim? Ou isso vai prejudicar as outras pessoas? E pode prejudicar até a mim. Então existem pessoas tomando decisões e esses filtros, que são os filtros relacionados com a nossa moral, é que vão definir qual a ética. Então é importante que muitas pessoas aqui, por vezes, tenham um entendimento que a ética é só quando se relaciona com a boa atitude, né? Isso é a boa ética. Mas existe a má ética. Quando alguém toma uma decisão que conscientemente vai roubar, quando alguém tem toda motivação para se arrepender, mas mesmo assim ele planeja matar alguém e vai executar e mata essa pessoa, essas pessoas estão exercendo a má ética, o que reflete uma péssima moral. E veja, na sociedade, nós, enquanto indivíduos, desenvolvemos tudo isso. Temos autonomia, desenvolvemos a nossa personalidade e, em função da moral que tenhamos desenvolvido, influenciada pelo contexto familiar, pelo contexto social, pelos exemplos que tivemos ao longo da vida, nós vamos tomar as nossas atitudes, fazer a nossa escolha. Então, a nossa ética vai ser dependente disso. Que escolhas nós estamos fazendo na vida? Aqui eu faço uma outra observação. Existem, hoje está isso bem configurado, os transtornos de conduta, né? Então, existem pessoas que têm doenças, tem pessoas que nascem com doenças mentais, um transtorno de conduta, mas isso é uma parcela bem menor da sociedade, tá? Mas
isso ganha significado para que a gente entenda essa realidade e entenda tudo o que estou falando aqui. Então, nesse cenário onde as pessoas estão, e estamos aqui discutindo também esse desenvolvimento que fazemos, né, de indivíduo com sua autonomia e o seu relacionamento social. Nós somos seres sociáveis por natureza. Nós nascemos para viver em sociedade. Então nós nos relacionamos e ao nos relacionarmos, nós vamos nos relacionar com a individualidade das outras pessoas, com a autonomia das outras pessoas. Então, a relação que fortalece os vínculos sociais, os vínculos dessas relações em sociedade, é quando nós desenvolvemos uma boa escuta, nós respeitamos a diversidade, nós desenvolvemos a alteridade, ou seja, essa capacidade de se colocar no lugar dos outros. Eu não posso estar olhando só para o meu umbigo, o que é bom para mim. Não, eu tenho que olhar o que é bom para as outras pessoas, é a alteridade, eu tenho que me colocar no lugar das outras pessoas. Então isso é fundamental. Eu preciso entender isso nessa relação social. Então respeitar as diferenças, respeitar que alguém pense diferente do que eu penso. E inclusive é esse convívio, é esse diálogo a partir das diferenças que nós vamos aprendendo mais, mudando de conceitos, mudando de concepções e vamos estar sempre na busca, se tivermos uma boa moral, né, e quisermos exercer a boa ética na vida, tivermos desenvolvido muito bem a nossa personalidade, nós vamos estar procurando ao longo da vida melhorar enquanto pessoa. Mas a grande pergunta e a reflexão que quero trazer para o mundo de hoje é: e nós estamos fazendo escolhas norteadas? Qual o filtro que nós estamos escolhendo? Estamos fazendo escolhas norteadas pelo princípio da solidariedade, pelo princípio do bem comum, pelo princípio do respeito da dignidade das pessoas? Ou nós estamos pensando somente olhando para o nosso umbigo, que se dane se eu faço mal aos outros, eu sei que isso é errado, mas eu vou fazer assim mesmo? Então, nós estamos numa encruzilhada enquanto processo civilizatório. Humanidade ou barbárie? Para onde nós estamos caminhando? E aqui, o programa Fala Pra Mim sempre está fazendo alerta, por isso que nós temos aqui o quadro de educação e cidadania, onde precisamos alertar. Nós estamos estabelecendo uma sociedade do salve-se quem puder. Há um egoísmo muito grande nas pessoas, né, em função desse individualismo. E esse individualismo a gente precisa também entendê-lo, né? Ele não vai ser somente consequência do desenvolvimento da nossa personalidade, mas entender que essa personalidade ela é influenciada pelo contexto social, pela cultura. Então, contexto cultural que está acontecendo culturalmente em uma população vai trazer a influência desse processo da formação social. Então, por isso, nós já entendemos, enquanto indivíduos, teremos uma ética às pessoas, né? A ética, cada pessoa vai ter. Então, a pessoa está agindo com uma boa ética, com uma má ética, quais são as escolhas que essa pessoa está fazendo. Mas é esse conjunto de indivíduos. E aí o alerta que a gente faz, a reflexão que a gente traz é: quantas pessoas hoje estão deliberadamente fazendo péssimas escolhas? Então, nós estamos construindo a nossa humanidade ou a barbárie? Nós estamos construindo uma sociedade, o salve-se quem puder, e me parece que nós estamos caminhando nessa direção, na direção da barbárie. Estamos na antessala da barbárie, que é a antessala do salve-se quem puder, cada um por si. E não é assim, nós somos seres sociáveis por natureza, nós precisamos refletir isso, né?
nas nossas famílias, em nossas casas, no nosso ambiente de trabalho, com as nossas amizades. Nós precisamos trabalhar isso. Nós não podemos naturalizar esse caminho que nos leva à barbárie e achar que é assim mesmo. Então é fundamental, né? A conjuntura atual está aí nos mostrando, né, de forma já assustadora, preocupante, né? E tudo isso tem uma vinculação não só com o desenvolvimento da personalidade das pessoas, mas o quanto que a cultura, o quanto que os exemplos, o quanto que nós estamos sendo estimulados na sociedade refletem nesse processo de desenvolvimento da nossa personalidade, ou até nós temos um desenvolvimento saudável, desenvolvimento que vai nos levando a uma moral bem estruturada, mas aí de repente vem o choque quando a gente vai conviver na sociedade que encontra com tanta atitude egoísta, irresponsável, violenta, né, que estimulada pelo ódio. Então nós precisamos resolver esse problema social, né? Esse convívio. E aí precisamos entender que o modo de produção, o mundo vive desde o final do século XVIII, século XIX, século XX, agora no século XXI, um processo de desenvolvimento de um modo de produção que nas últimas décadas, lá nos anos 80 do século passado, se prepara pós Segunda Guerra Mundial até os anos 80 para esse processo que nós estamos vivenciando hoje, que é o processo do liberalismo. Então, o modo de produção capitalista em sua nova fase, a partir dos anos 80, vai caminhando para um processo de financiarização do capital. Então, o próprio dinheiro passou a ser mercadoria e nós estamos transformando tudo em mercadoria. Então, a saúde pública, saúde vira mercadoria, a educação há algum tempo já virou mercadoria, e aí nós vamos vivenciando tudo isso. E o que é que está acontecendo? Bom ou ruim? Que análise nós temos que fazer? Nós não temos... Aí vem a questão do individualismo. Então, o individualismo, nas últimas décadas, e principalmente a partir do estabelecimento do liberalismo, no modo de produção, nós passamos a ter estimulado esse individualismo. Tipo assim, você é você mesmo. Quem tem que fazer por você é você mesmo. Só olhe para o seu umbigo. Esquece essa história de ser solidário, de viver em sociedade e tal. Nós estamos sendo conduzidos a isso nas últimas décadas, a um individualismo exacerbado. E a grande mídia, e particularmente, ainda bem recente, nas últimas décadas, nós vamos ter o desenvolvimento da tecnologia trazendo as redes digitais. Então, as redes digitais e a grande imprensa trabalham o tempo inteiro. Você tem que ser consumista, você tem que ser individualista, você tem que pensar só em você, e aí vai estimulando esse individualismo exagerado que traz essa sociedade hoje que estabelece suas relações a partir do ódio. Então é importante que a gente faça essa reflexão, que a gente entenda isso, porque isso está nos levando à barbárie, está nos levando a uma situação que está muito ruim. E aí nós vamos encontrar a corrupção. Por exemplo, vamos para o ambiente da política. Então, olha, aqui não é, para além da ética de cada pessoa que está na política, nós vamos ter uma resultante que é a ética da política. E hoje o que é que nós vivenciamos na política? Será que os políticos que estamos escolhendo bem, ou estamos escolhendo pessoas que não representam o conjunto da sociedade? Eu tenho um levantamento de como votam os nossos parlamentares lá em Brasília, de como votam os nossos parlamentares aqui em Aracaju, em Sergipe, em Aracaju, e decididamente
e decididamente. Aí é uma análise minha, respeito toda análise, ao contrário, toda análise diferente, mas a grande maioria dos políticos que estamos colocando nas nossas casas parlamentares, que estamos colocando nos nossos governos municipais, estaduais e nacional, essas pessoas efetivamente, o que predomina aí sobre elas é o controle do poder econômico. Eu não tenho a menor dúvida. Nós estabelecemos um estado de privilégio, nós estamos sufocando a democracia, estamos negando direitos, nós temos a maioria da população empobrecendo, isso é fato, você pode vir com o discurso que quiser, com a análise que você quiser, mas não tem como negar o empobrecimento da maioria. E isso já vem há muito tempo. E só aumenta a situação, só piora a situação, só aumenta a quantidade de pessoas empobrecidas. E isso é negar a humanidade, isso é negar a dignidade das pessoas. E a gente não pode naturalizar esse discurso. A grande mídia trabalha o tempo inteiro na cabeça das pessoas. As redes digitais estão trabalhando aí, contribuindo nesse processo, porque os algoritmos selecionam só o que interessa a esse processo de alienação da população e a dominação da população, de modo que o opressor desse processo é um número pequeno de pessoas que constituem o poder econômico. O poder econômico controla o poder político, controla o poder de comunicação, controla os diversos poderes que constituem a aparelhagem do Estado, e isso empobrece a maioria das pessoas. E o que é que a mídia faz? Faz com que a maioria das pessoas use a linguagem, vejam o mundo, façam uma leitura do mundo, compreendam o mundo do jeito que os opressores querem que as pessoas... Olha que coisa preocupante, trágica. O oprimido pensando como o opressor. Olha, nós temos uma maioria da população vivendo será que eu vou ter comida hoje? Será que eu vou ter onde morar? Será que eu vou botar meu filho na escola? Será que eu vou ter dinheiro para comprar o remédio? Será que eu vou ter acesso a um médico? Olha quantas dificuldades. Enquanto para uma pequena parcela de pessoas não existe essa preocupação. Nada disso é motivo de preocupação para essas pessoas. A única preocupação é acumular riqueza. Amanhã eu tenho que estar mais rico do que eu que estou hoje. E nada contra que as pessoas, de modo honesto, decente, exerçam suas atividades, tenham lucro, é verdade, elas precisam ter lucro. Agora, o que não pode é um modelo estar colocado absurdamente a serviço dessa acumulação de capital e não ter respostas para mitigar, para resolver o problema do empobrecimento da maioria da população. Isso eu não aceito, isso eu não concordo e acho que a pessoa pobre que não tem essa compreensão, ela está de ouvidos e olhos tapados, não está enxergando a sua realidade e está agindo de acordo com o interesse do opressor e não com o interesse do oprimido. Então é isso que queremos alertar, é isso que queremos chamar a atenção e trazer essa reflexão aqui no programa Fala Pra Mim. Mas não naturalize essa situação, porque isso está nos levando à barbárie. E nesse processo de barbárie, por que é que morrem mais de 100 mil pessoas no trânsito violento? Quem são essas pessoas? Nas enchentes, quem é que mais morre, né? Nos desastres, hoje a crise é ecológica, ambiental, que é outra consequência também desse modo de produção que não respeita a natureza. Quem é que mais morre? Então, vamos analisar tudo isso. Esse sistema só tem essa resposta é assim que estão reduzindo a pobreza, com os pobres morrendo nas enchentes, com os pobres morrendo nos homicídios, com os pobres morrendo nas ruas pelo trânsito violento que existe. Quantos jovens nós estamos perdendo aí nas motos, né, no dia a dia, nessas coisas todas. Então, não podemos naturalizar isso e achar que é normal, que tem que ser assim mesmo, tá? Pode ser de outra forma, só precisa que a gente coloque a dignidade do ser humano como primazia. Fiquem em paz, fiquem com Deus e até o próximo sábado com mais uma edição do programa Fala Pra Mim. E na segunda-feira, a partir das 19h30, no canal do YouTube DR Emerson Sergipe, tem podcast Fala Pra Mim
com a cantora Palena. Estamos encerrando o Fala Pra Mim deste sábado com a apresentação do Dr. Emerson. Fala Pra Mim é um oferecimento da Clínica Dermoestética e Apis Tecnologia e Comunicação. Até o próximo sábado e obrigado pela sua audiência.